A medida provisória 171 do presidente Lula, que é aquela que quer tributar você que investe no exterior, principalmente você que investe por meio de empresas offshore, ainda que nem tenha distribuído os lucros dessas empresas, é algo que, felizmente, não é mais a nossa principal preocupação com o aumento tributário do Brasil. Mas isso não significa que nós não temos mais esse problema. Na verdade, ela foi incorporada no texto da MP 1172, que deveria versar sobre salário mínimo, mas que agora versa sobre tributação e investimentos no exterior também. E antes, o principal problema dessa alteração fosse não poder mais fazer o trocadilho da MP 1171 do presidente Lula. Antes, ficássemos por aí. Porém, junto com essa aglutinação dos dois textos em um só, veio também algumas mudanças no texto. Será que essas mudanças são boas? Será que são negativas? Quais são essas mudanças? Além do fato da inclusão dos criptoativos. É sobre isso que eu gostaria de conversar com vocês no vídeo de hoje. Pessoal, eu me chamo Guilherme e a Capital Global é uma empresa especializada em estratégias de internacionalização. Eu dedico a minha vida a isso, porque eu acredito que internacionalizar o seu patrimônio, o seu estilo de vida, seja por meio de uma empresa offshore, por meio de investimentos no exterior, por meio da alteração da sua residência fiscal ou de uma segunda nacionalidade, por que não? Seja por qual meio for, eu acredito que a internacionalização é uma ferramenta muito importante para libertar você de um eventual aumento do autoritarismo do Estado sobre os seus bens, sobre os seus entes queridos. E se você gosta desse tipo de conteúdo, então, considere se inscrever no canal, ativar o botão das notificações clicando no sininho, clicar no gostei e, é claro, para algo mais personalizado, para tirar dúvidas, não hesite em entrar em contato conosco. Os nossos meios de contato estão na descrição e aqui na tela também, os nossos únicos meios oficiais. Pois bem, e o trocadilho acabou, né? O pessoal falava que era a medida provisória da tributação das offshores, o apelido dela, mas eu sempre usei o outro apelido, a MP 1171 do presidente Lula. Agora, se você viu alguma maldade nesse nome, eu não tenho nada a ver com isso. O fato é que essa coincidência fonética acabou, porque o texto agora está na MP 1172 e com algumas mudanças, como por exemplo, a inclusão de criptoativos como ativos financeiros para fins de tributação, é claro. Ainda é muito cedo para nós termos certeza de se esse texto vai passar ou não, afinal, não custa lembrar, ele está em tramitação no Congresso Nacional, o prazo para apreciá-lo está chegando ao fim, seja da MP 1171 ou da MP 1172, e o tempo corre ao nosso favor, porque se não apreciarem, ele vai cair, não vai valer. Seja uma ou seja outra, eles têm até fim de agosto, começo do mês que vem para apreciar a matéria. Agora, a mudança deles terem juntado junto com a questão do salário mínimo é justamente para forçar ali, já que o pessoal queria votar sobre o aumento do salário mínimo, mas não queria votar sobre a tributação de empresas offshore, agora não tem como deixar caducar, provavelmente foi uma jogada para o texto andar. E além disso, vieram várias mudanças, talvez algumas lacunas numa primeira análise que eu tenha conseguido observar ali, que eu não tinha observado no texto anterior, o que é positivo, mas eu prefiro não falar aqui abertamente quais são essas lacunas, até porque, como dito, o texto ainda está em tramitação, e não sou eu que vou dar ideia para eles fecharem, afinal são lacunas boas para nós, pagadores de impostos. Em todo caso, no somatório, é lógico, o texto é horrendo, é muito ruim, e eu vou compartilhar aqui na tela com você agora algumas das principais mudanças desse documento feito pelo BTG. E aí ele separou em mudanças para investimentos na pessoa física, mudança para investimentos por meio de entidades controladas no exterior, ou seja, empresas offshore, mudanças para trusts, mudanças sobre atualizações de ativos e sobre revogações de isenções. Vamos lá então, começando pelas mudanças na pessoa física. Aqui na tela, a primeira mudança é a variação cambial em depósito não remunerado, e a variação cambial em alienação de moeda estrangeira em espécie. O que essas mudanças querem dizer é o seguinte: se você tem dólares numa conta corrente nos Estados Unidos e você comprou quando a relação dólar e real estava 1:4 e fechou o ano lá e está uma relação de $1 5,80, por exemplo, você não vai precisar pagar imposto de ganho de capital sobre essa variação cambial, caso esses dólares estejam numa conta corrente não remunerada lá fora,
ou ainda seja em gastos, cartão de crédito, cartão de débito pré-pago, ou ainda seja na venda de dólares em espécie até o limite de $5.000. O que, convenhamos, é positivo porque esclarece o medo que as pessoas tinham, que era de ter que pagar imposto quando o Estado chega lá e faz besteira, desvaloriza o real, consequentemente você que se protege está em dólares, acaba enriquecendo em relação ao reais, e aí vai ter que pagar imposto sobre o que na verdade foi um hedge contra os erros de política cambial do Estado brasileiro. Ainda vai ter em várias ocasiões, é lógico, mas abriu-se algumas exceções. Quer dizer, manteve-se algumas exceções, melhor dizendo. Outra previsão positiva, mas que sequer precisava estar lá, é essa de compensação de impostos pagos no exterior, aí na tela. Basicamente o que ele está falando é que você consegue utilizar o imposto pago em outro país para compensar no Brasil, caso seja um país que possui acordo para evitar a bitributação ou que haja tratamento de reciprocidade tributária. Mas veja, isso é claro que é bom, lógico. Imagina se você pagasse 20% de imposto em Portugal, por exemplo, e tivesse que pagar mais 27,5% no Brasil. Não, você paga só 7,5%, consegue usar os 20 pagos lá para abater. Mas, honestamente, não havia sequer a necessidade de incluir esse dispositivo no texto que eles querem aprovar agora, porque é algo que já está previsto em vários lugares na nossa legislação. Talvez a ideia aqui seja dar uma maquiada, deixar um pouco mais bonitinho. O que piorou mesmo para a pessoa física foi a inserção de tributação em criptoativos. Criptoativos passaram a ser considerados ativos financeiros. Então, se o Bitcoin subiu aí, final do ano, 22,5% de imposto para você, residente fiscal no Brasil. Ativos financeiros sujeitos à nova regra de tributação. Aí como que vai funcionar essa tributação em criptoativos sobre a variação deles? Bom, aí vai depender de qual vai ser a maneira que você vai fazer a leitura do texto. Alguns entendem que é só quando você atualiza no seu imposto de renda o valor deles, outros entendem que mesmo na pessoa física no final do ano você vai precisar atualizar e pagar. Essa confusão, diga-se de passagem, é algo que, na minha opinião, continua acontecendo. Voltando aqui no texto, a gente tem agora as entidades controladas no exterior. Botaram ali que os segregated portfólios também estão inclusos, ou seja, aqueles fundos divididos em cotas em patrimônios segregados, que vamos colocar como uma modalidade de instituição jurídica offshore, que as pessoas utilizam também, eles acabaram ficando de fora do texto da MP 1171 do Lula. E eles lembraram dessa modalidade e colocaram na MP 1172. Ponto para eles. Perdemos, tomamos um gol aqui. Tomamos vários gols, na verdade, né? Cada dia é um 7-1 diferente. Aí aqui, como outras mudanças negativas, a gente teve no padrão da contabilidade, em relação às controladas indiretas, em relação a investimentos no Brasil pela empresa offshore. Como uma mudança positiva, a gente teve essa questão da renda ativa. Então, começando pelas mudanças negativas. Padrão de contabilidade. O texto da MP 1171 falava que você teria que pagar imposto no Brasil quando fosse apurado o lucro na sua empresa offshore, ainda que não distribuído, e que o lucro deveria ser apurado anualmente conforme a legislação. Só que ele não especificava qual era a legislação. Em alguns países, você pode apurar lucro de qualquer jeito que eles não estão nem aí. Em alguns países você não precisaria nem fazer balanço patrimonial. Em alguns países você não precisaria sequer fazer os livros contábeis. E aqui tinha uma eventual brecha, portanto. Agora não tem mais. Agora eles falaram que tem que ser conforme os padrões de contabilidade da legislação brasileira, que, é lógico, é aquele que tributa mais você. O Brasil não deixa barato. Na mesma linha, a questão das controladas indiretas. O texto anterior, segundo a leitura de alguns, ele deixava uma margem para que, se você tivesse uma empresa offshore 1, que era dona de uma empresa offshore 2, na empresa offshore 2 você conseguiria fazer os investimentos que, em tese, não seria afetada pelo texto da MP 1171. Algumas pessoas tinham esse entendimento, eu já nem tinha, mas o ponto é, agora ficou claro, você vai ter que declarar lá no seu campo bens e direitos, o lucro apurado tanto na offshore 1, offshore mãe, quanto na offshore 2, offshore filha, e de forma distinta, em campos separados. O que, novamente, ponto negativo pra gente, mais um gol daqueles que querem tributar você. Em relação a investimentos de empresas offshore que são donas de participação societária em empresas brasileiras, por exemplo, a gente tinha a previsão lá de que os lucros que a empresa brasileira distribuísse para a empresa offshore
eles poderiam ser utilizados para deduzir, você não ia ter que pagar imposto, que é perfeito. O problema é que do jeito que está escrito o texto lá agora, ficou parecendo que isso aí só é possível caso aqui no Brasil já tenha havido um imposto de 22,5% ou superior. Nesse texto aí da tela, que é o do artigo do BTG, a leitura não dá esse entendimento, porque ele separa ali em caso, linha 1 e linha 2. Mas o texto lá do artigo não faz uma separação tão clara assim e abre margem para interpretação, ao menos essa é a minha perspectiva. Aí aqui também, variação cambial, capital investido, falou que para a variação cambial de capital investido continua a tabela do GCAP, a tabela anterior de 15% a 22,5%. E também falou sobre compensação de imposto pago do exterior, novamente aqui, só que agora não para pessoa física e sim para pessoas jurídicas. Aí uma boa mudança que nós tivemos sobre as empresas offshore é que é a diminuição do que é renda ativa para ser afetada por essa medida provisória. Antes, ficavam de fora da MP apenas aquelas empresas que estavam sediadas em países que não eram paraísos fiscais e ao mesmo tempo a empresa não era um regime fiscal privilegiado, desde que elas tivessem como renda ativa 80% ou mais da sua renda total. Então uma empresa no Uruguai, por exemplo, que 80% era para fins de, sei lá, prestar serviços, vender produtos e só 20% era renda passiva, dividendos e tudo mais, essa não era afetada. Agora mudou, não é 80-20, é 60-40 e ainda tem algumas linhas de exceções ali, o que me parece estar melhor do que o cenário anterior. É lógico, longe do ideal, o ideal era só tributar nunca, né? Mas não é o que temos para hoje. Seguindo aqui na tela, a gente tem trusts também, passou aqui agora trust irrevogável, quando você abdicar aí de poder ter poder sobre o seu patrimônio, você que é o instituidor, isso aí vai ser considerado como uma doação. Aí também botou algumas obrigações de trustee e falou que estruturas análogas a trusts, tais quais fundações offshore, terão o mesmo tratamento tributário dos trusts. A ideia aqui em dizer que há uma doação é óbvia. É abrir espaço para que eles comecem a cobrar ITCMD. Atualização de ativos. Aqui o que eles querem é mostrar que o Estado é bonzinho. Quer dizer, ele quebra as suas pernas, mas depois ele vem com uma muleta para poder dizer o que seria de você sem o Estado. Basicamente ele te dá uma colher de chá aqui e permite a atualização do que está no seu imposto, pagando um imposto mais baixo, 10% ao invés de 22,5%, como o Estado é bonzinho. Mas logo depois ele já volta com a sua maldade, quando ele entra com algumas revogações de isenções tributárias, quais sejam sobre bens adquiridos na condição de não residente e sobre capital que você acumulou, moeda estrangeira, de origem estrangeira. Então, começando por moeda de origem estrangeira, vamos supor que você mora fora do Brasil e aí você ganhou dinheiro em dólares durante esse período. Pela legislação atual, se você voltar para o Brasil e vender esses dólares, você não precisa pagar imposto sobre ganho de capital, sobre a diferença do valor que valiam reais na época que você ganhou os dólares e do valor que os reais valem na hora que você fizer essa troca. Porém, com o novo texto, a partir do ano que vem, isso não vai ser mais possível. Então, por exemplo, você trabalhou lá fora, agora quando o dólar estava 1 para 4,80, voltou para o Brasil, e amanhã depois você decide trocar esses dólares por reais, só que aí nesse momento o dólar já está 5,80 em relação ao real, você tem que pagar imposto de ganho de capital, mesmo sendo capital de origem estrangeira agora. Antes não precisava. E piora, porque os bens que você adquiriu no exterior quando era não residente, também perde a isenção. Então se você saiu do Brasil, ganhou dinheiro, comprou uma casa lá fora, aí depois você volta ao Brasil para a condição de não residente e decide vender aquela casa, bom, a princípio você teria a isenção de impostos aqui. Porém, a partir do ano que vem, não vai mais ter essa de isenção, não. Caso a medida provisória seja aprovada, tal benefício só vai poder ser utilizado para a renda que você tiver tido até a data limite de 31/12/2023. Isso aí também acaba com algumas estratégias de planejamento tributário, na qual você está diante de algum evento de liquidez e você faz a saída fiscal do Brasil. Quer dizer, é um texto que veio para pegar pesado, a mão de ferro do Estado na hora de te tributar. Não é um texto fácil. De uma primeira análise, a gente vê que a MP 1172 está, na minha opinião, até pior do que a MP 1171, tirando aquela questão da renda ativa, dos 60% ali, e talvez algumas outras mudanças na forma como a redação está exposta, que podem, dependendo da forma como você lê o texto, trazer nas lacunas
algumas possibilidades de planejamento tributário, mas longe de ideal, olhe lá. E aí você pensa, pô, Guilherme, e agora? Não vou mais investir no exterior. E eu te digo, não, pelo contrário, eu pelo menos agora que eu vou investir no exterior, porque por mais contraintuitivo que possa parecer, se o Estado pesa a mão sobre os indivíduos, aumentando a sua ânsia arrecadatória, aumentando o controle, aumentando o peso dele nos seus ombros, isso é um forte sinal de que o Estado está indo para um caminho que eu particularmente não acho nada legal e que hora ou outra ele vai pesar ainda mais. E a internacionalização é uma maneira de você se proteger. Mesmo que hajam novas regras, o poder do Estado é limitado quando o seu patrimônio está longe do alcance dele. Não querendo incentivar ninguém a fazer nada de errado. O que eu quero dizer é o seguinte, se o seu patrimônio está no Brasil e o Brasil fica ruim e você sai, bom, está no Brasil, não tem muito o que fazer, você vai perder, você vai ser tributado, você vai ser espoliado, vai ser pilhado. Agora, se o Brasil está ruim, o seu patrimônio está fora e você sai, e o seu patrimônio está protegido. Você não deve colocar todos os ovos na mesma cesta, ainda mais se tem alguém de olho para pegar esses teus ovos do lado dessa cesta, ou dentro dessa cesta. Nesse caso, não bote nenhum ovo nessa cesta. É aquela coisa que eu falo em vários vídeos, é melhor você estar vários dias adiantados do que sequer um único dia atrasado. Não deixe para depois. Proteja-se do risco Brasil. E se tudo piorar e você tiver com patrimônio no exterior, bem, o Uruguai é logo ali. E vou lhe ser bem franco, nos últimos meses, a procura de clientes, de amigos, por fazer a troca da residência fiscal, a saída do Brasil, ir para países mais atrativos, é algo que tem crescido. E a tendência é crescer ainda mais. Se você quiser entender mais sobre o Uruguai, assiste esse vídeo que vai estar aí na tela final, porque por hoje nós ficamos por aqui. Um abraço e até a próxima.